Oi, na conversa de hoje quero falar um pouquinho sobre os adoçantes naturais, artificiais, enfim. Então quem quiser deixa aí, conta aí um pouquinho no espaço, tem uns comentários sobre a experiência, se usa, se não usa, o que que acha. O que que acontece? Por que que a gente usa os adoçantes artificiais, né? Quem usa no caso? Porque a gente de alguma forma tem essa necessidade, né, do sabor doce e não quer aquelas calorias do açúcar. Então, mas o problema todo quando a gente fica utilizando o adoçante artificial é que a gente não atua na causa do problema. Que qual é o problema? É o hábito do sabor doce. Então ficar com aquele sabor doce, né? Então todo dia, né? Ou pela manhã, ou acontece muito assim depois do almoço, depois das refeições, daquela vontade de comer um docinho, ou depois do jantar, à noite, principalmente à noite, acontece muito da vontade de comer aquele docinho. Então é aquele hábito, né? O vício do açúcar que a gente tem. Então é a dificuldade de conseguir lidar com essa necessidade do sabor doce. Então por isso muitas pessoas acabam utilizando, né, uma boa parte das pessoas acabam utilizando os adoçantes artificiais e naturais como substituto, né, para substituir o açúcar comum. Acontece que esses adoçantes, né, pode acarretar uma série de problemas no nosso organismo. Então eu trouxe esse livro aqui do Dr. Michael Greger, que é How Not to Diet. Meu livro de cabeceira aqui, tô lendo, digerindo ele. Então assim, o que que ele fala? Até tomei umas anotações. O que que ele fala? Ele diz assim, o que está acontecendo é ele chama que overfat epidemic, né? Então assim, é uma epidemia do excesso de gordura, né? Então assim, mesmo que as pessoas estejam com um peso normal, assim, que seja normal para elas e tal, o problema é o acúmulo da gordura, a gordura abdominal, né? Então isso é um problema muito sério. Então, por mais que tá com o peso ideal, se a barriga, né, essa parte da cintura, ela tá muito avantajada, né, tá com esse excesso de gordura abdominal que é perigoso. Então você tem que ter cuidado. Então o que acontece? Ele diz assim, o açúcar ele é muito calórico, né? Ele é extremamente calórico e ele é pobre em nutrientes. Então assim, quanto mais consome o açúcar, maior vai ser o acúmulo de gordura, né? Ele acaba armazenando em gordura no corpo. Então isso que é o problema, que como tem o açúcar em tudo, né? Se a gente, principalmente nos industrializados, o açúcar, quando ele fala do açúcar, é o açúcar adicionado. Não é sobre o açúcar natural que estão nas frutas, que estão nos alimentos naturais e vegetais. Ele fala sobre o açúcar adicionado, aquele que a gente coloca lá uma xicrinha de açúcar no cafezinho, uma xicrinha de açúcar lá no, né, uma xicrinha não, uma colher de essa hora eu às vezes me atrapalho, então assim, uma colher de açúcar no café, no chá, ou sei lá, o problema tá no açúcar adicionado. Então assim, então o que que acontece? É óbvio que quanto menos a gente só nessa questão do açúcar, por exemplo, só sem mudar muita coisa, sem mudar nada, por exemplo, na dieta, se a gente reduz o consumo do açúcar adicionado, isso a gente já consegue reduzir o peso. Então só com essa atitude, né, com essa mudança de hábito, a gente já consegue. Só que claro, eu entendo, eu também tive vários momentos na minha vida assim que eu fiquei extremamente, como é que a gente diz, viciada no açúcar mesmo. E entendo como é difícil a gente retirar esse hábito, né? Então realmente é desafiador, mas é aquela coisa, como eu já falei em outros vídeos ali, no início, né, precisa piorar, fica difícil para depois melhorar. Então a gente precisa cortar esse hábito de comer muito doce, o açúcar adicionado, e para que o corpo não fique mais viciado, né? Ele começa a retomar e não ter essa dependência do açúcar. Então assim,
né, ele diz que tem um estudo que demonstra que os adoçantes artificiais, ele está associado, né, então como eu falei, com ganho de peso, com esse acúmulo da gordura abdominal, que é super perigoso, né, então realmente às vezes a gente, mas o meu peso tá normal, mas se a gente vai fazer a medida da cintura, né, ela tá, eu não tenho certeza, mas eu acho que para mulheres começa a ter um risco quando tá acima de 80 centímetros, bem aqui na parte da cintura, assim, acho que no meio ali do umbigo e tal, mais ou menos, né, para homens eu não me lembro, mas é mais ou menos isso. Então assim, qual é o problema? Ele cita alguns problemas na questão do uso dos adoçantes artificiais, né, que eles acarretam, estudos afirmam que já acarretam uma mudança no microbioma do intestino. O que é o microbioma do intestino? São as bactérias que moram lá no intestino, né, então a gente tem lá as bactérias. Então, e tem as bactérias boas, né, quando a gente se alimenta com muitos alimentos naturais, e tem as bactérias ruins, que quando a gente começa a comer muito junk food, né, que são os alimentos que não são saudáveis. Então, assim, quando a gente começa a fazer, né, esses estudos afirmam que quando a gente começa a fazer o uso desses adoçantes artificiais em uma semana, né, eles colocam que em uma semana já ocorre essa alteração dessas bactérias no intestino. Então é bem significativo, né, em uma semana já. Só que, claro, ele coloca aqui também que a boa notícia que deixando de consumir esses adoçantes artificiais em algumas semanas, né, ele coloca aqui em algumas semanas, já consegue recuperar, né, o estado original das bactérias que tinha antes de fazer o uso desses adoçantes. Então, né, existe sempre uma esperança, a gente sempre pode consertar isso aí. Então, deixando de consumir esses adoçantes artificiais, em algumas semanas a gente consegue restaurar essa flora intestinal. Outra coisa também, que ele coloca que eu achei muito legal, é que o cérebro ele se sente, é como se sentisse enganado quando a gente usa o adoçante artificial. Por quê? Porque ele sente o sabor doce através da língua, só que o açúcar, né, ele não recebe aquelas calorias no sangue quando chega no cérebro. Então ele diz, como assim? Eu senti o sabor doce, né, através da língua, só que cadê as calorias desse sabor doce, entende? Então ele se sente enganado. O que ele faz? Ele manda mensagem para então come mais porque eu preciso de calorias, come mais. Então faz com que tenha aumente o apetite para comer mais, né, para ele sentir que tem essas calorias, né, suficientes. Então outra coisa também, muito legal esse aqui, ele fala de um estudo de participantes que tomaram Sprite zero, que mais aqui? Água com gás e limão sem açúcar, e depois eles ofereceram M&M's. Então olha só, os participantes tomaram Sprite zero, né, que é sem açúcar, né, com adoçante artificial, água com gás e limão sem açúcar, e depois eles ofereceram M&M's, que mais? Água com gás, e a outra opção era chiclete sem açúcar. Então assim, eles colocaram assim que o resultado, né, assim, 3 vezes maior a probabilidade daqueles que tomaram o refrigerante com adoçante, né, o Sprite zero, 3 vezes mais propensos a escolher o M&M's, que é a opção mais doce, né, que eles chamam de candy, que é o sweet, né, que é a opção mais doce. Então imagina, 3 vezes mais. Então se tu vai tomar, o que acontece? Se tu vai tomar um refrigerante com adoçante artificial, né, o zero, tá na moda, tudo é zero, refrigerante zero, tal, coisa zero. Então assim, ele depois de fazer um lanche, a tua chance é 3 vezes maior de escolher algo mais doce, que não seja saudável, do que se tivesse escolhido tomar uma água com gás com limão. E a outra opção era Sprite, ou até o Sprite normal. Olha que incrível, eu nem tinha me dado conta disso. Imagina, então, mesmo tomando o refrigerante com açúcar, né, com açúcar normal, que é o Sprite normal, o Sprite zero e água com gás com limão, que em caso de tomar com adoçante artificial, é 3 vezes maior a chance de escolher
uma opção mais doce, né? Que no caso ali foi o M&M's, que era a opção entre elas, que era o M&M's, água com gás ou chiclete sem açúcar. Então as pessoas 3 vezes, né, mais propensas a escolher o M&M's depois. Olha que interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então assim, ele diz que acontece, que parece que existe alguma coisa nos refrigerantes zero, né, que são esses refrigerantes sem açúcar, né, que fazem muita propaganda e tal, que faz com que aconteça, dá um gatilho no cérebro, né, eu gosto de chamar de dá um barato lá no cérebro, que faz com que ele faça escolhas, né, depois ele vai fazer escolhas alimentares com alimentos não saudáveis, né, que chamam de junk food. Então isso que eles vão fazer mais essas opções. Então olha só que interessante esse estudo, né? E outro estudo que estão falando sobre, era Oreos. Oreos, para quem não sabe, é aquela bolachinha recheada que tem chocolate, a parte meio branca, né? eu acho que é essa aí, né? Oreos e Sprite Zero. Então o que acontece? Eles deram opção, assim, ó, as pessoas tomaram o refrigerante normal ou água com gás, né? E depois, isso é legal, eles tomaram, então, era refrigerante normal ou água com gás, e depois eles ofereceram essa bolachinha Oreo e perguntaram para essas pessoas o quanto satisfeitas elas estavam comendo essas bolachinhas. Então, olha o resultado, adivinha qual é o resultado. Então, o resultado é que os que comeram, quem tomaram o Sprite Zero, disseram que se sentiram menos satisfeitos comendo as bolachinhas lá, o Oreo, né? Então, assim, olha que interessante, ele faz com que esses adoçantes, né, refrigerante, desculpa, não era refrigerante normal, tá? Agora que eu vi que eu troquei aqui as coisas. Então, é o refrigerante com adoçante mesmo e água com gás. Então, o refrigerante com adoçante, né, fez com que os participantes, quando comessem o Oreo, né, depois, eles se sentissem menos satisfeitos com as bolachinhas. Então, o que acontece? Como eu falei, dá aquele barato no cérebro e faz com que dá mais vontade de comer essas comidas mais açucaradas, o junk food, que não são saudáveis. Então, isso, imagina, às vezes isso é uma coisa que a gente, né, faz uso, né? Então, imagina as pessoas Oi, Vanessa, tudo bem? Então, imagina as pessoas que param de tomar o que é muito comum, conheço muito, nossa, isso na minha família, agora eu acho que, agora nem tanto, mas anos atrás era muito comum. Não, vou deixar de tomar o refrigerante normal para tomar o refrigerante zero, porque não tem açúcar, sabe aquela coisa? E tá bem grande assim no refrigerante, sem açúcar. Então aquilo parece um milagre, né? Aquele sabor doce vem da onde será, né? De algum lugar tem que vir. Então, assim, coisa interessante. Então, imagina, as pessoas acabam tomando esses refrigerantes e depois de um tempo tem essa compulsão ainda maior para esses alimentos doces ou para alimentos não saudáveis e não tem a menor ideia que esses refrigerantes que são sem açúcar, né, que tem adoçantes, faz parte desse processo aí, né, tem relação. Então, o que mais? Eles colocam assim também que os adoçantes artificiais podem ter como eu falei, dá esse barato, né? Então eles podem interferir na área de recompensa do cérebro na questão do prazer da comida. Então eles têm essa coisa do prazer, né? Então tem que comer mais doce, então, para saciar essa vontade. Outra coisa interessante também, então eles falam aqui também dos adoçantes naturais. Porque, então se o adoçante artificial não é legal, não é saudável, e agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, tem aquelas opções dos adoçantes naturais, né? Então, eu já fiz uso muitos anos atrás, nesse processo, quando eu também queria reduzir o consumo de açúcar. Eu fazia, assim, era da frutose. Eu me lembro que eu usei por um tempo frutose. E depois eu ouvi falar mal da frutose, e aí eu comecei a tentei usar o stevia. Só que o stevia, pra mim, eu achei muito amargo. Eu achei o sabor do stevia, achei muito ruim. Não sei você, se quiser deixar algum comentário, o que tu achou, hein, Vanessa? O que tu já experimentou stevia? Tu gosta? Tu usa? Então, assim, eu não me acertei com stevia. E eu me lembro que na época eu tava fazendo a low carb, então
E tâmaras, muito melhor, muito melhor. Isso sim. Esse sim, esse vale, esse melhor. Por quê? Por que tâmaras é melhor? Porque é a fruta integral, né? Eles chamam de whole food. Então é a tâmara que tem a casca. O que tem? A tâmara é super doce, mas o açúcar natural, o açúcar que tá nas proporções ali com outros nutrientes, com outras vitaminas, entende? Então ele tá vamos dizer, ele tá balanceado, perfeito pela natureza. Então, com certeza, colocar tâmaras, isso aí tá tranquilo. O problema é a questão, como o stevia, ele é industrializado, né? Então, ele é retirado, aquele açúcar é retirado, né? Então, ele passa por processos químicos lá e tal, refinado e tal. Então, ele é retirado, então ele acaba, ele fica sem muitos nutrientes também, né? Porque tá o açúcar retirado, ele não tá dentro, né, do alimento em si. Então, assim, falando da stevia, né? Então, na opção da stevia, como é que eles falam? Eles dizem que os alimentos, esses adoçantes naturais, eles também dão o mesmo efeito, como eu tinha falado do adoçante artificial. Eles também dão esse barato no cérebro, confundem o cérebro, por quê? Porque o cérebro, como eu falei antes, né? Vou repetir mais uma vez. O cérebro, ele sente o sabor doce através da língua, mas aí, quando ele vai receber, né? Quando ele recebe esse açúcar, né, o sangue, né? Ele cadê as calorias que veio desse sabor doce? Onde é que tá? Entendeu? Ele se sente enganado, então ele começa a pedir cada vez mais que a gente vá atrás disso e consumir mais calorias, né? Eu não gosto de stevia, nunca provei o xilitol. Ah, pois é. Eu provei. Agora, é bom que tu falou nisso, porque eu lembrei. Eu tava falando que quando eu tava fazendo a low carb, eu acompanhava alguns canais lá no YouTube também. E porque eu tava assim, mas como é que eu vou fazer se eu quero diminuir o açúcar? Porque na low carb também, a questão do açúcar também eles falam para reduzir, né? E cortar de vez. Então, assim, tinha várias receitas que faziam com xilitol, como tu mesmo falou, com stevia, aí tem eritritol, eu não sei, tem uma série de outros adoçantes naturais, assim. E eu comprei o xilitol, uma casinha de produtos naturais, agora não me lembro o nome, lá em Porto Alegre. Deve saber, Vanessa, o nome dessa aí, eu já não lembro. Na frente da academia, a Body One, que era a Body Tech depois, tem aquela lojinha de produtos naturais. E eu comprei o xilitol. Não, na verdade eu vi o preço do xilitol, só que aí eu achei tão caro, eu achei uma fortuna, sem mentira. Eu acho que um potinho Bendita Horta, nossa, maravilhosa aquela loja, sou apaixonada. No dia que for para Porto Alegre, no outro dia eu já vou lá visitar. Gosto muito. Tu tá morando no Canadá, que máximo! E aí, então assim, o que acontece? Eu tava lá Sim, é surreal os preços. Nossa, no Brasil, é bom que tu falou, realmente é surreal os preços desses adoçantes artificiais, essas coisas todas, assim, realmente é muito, muito mais caro. Eu acho que provavelmente em qualquer outro lugar no mundo. Eu acho que eles pagam uma taxa de importação muito alta, acho que é por isso que é tão caro. Enfim, mas eu me lembro, eu acho que eu fui trifaceira comprar lá o tal do xilitol, cheguei lá na Bendita Horta. Eu acho que eram uns, sei lá, se estou enganada, mas eram uns R$90, sei lá, uns potinhos, 70, 80, era uma coisa assim, fora do normal. E eu pensei, não tem condições, não vou comprar. E aí eu ficava nessa, né? Então quando eu fazia, eu usava o açúcar. Mas aí eu busquei, eu consegui, acho que pela internet, comprar bem pouquinho, assim, sabe? Uma quantidade bem reduzida do tal do xilitol, eu provei. E vou te dizer assim, eu achei meio estranho, né? E dizem que nem pode usar em grandes quantidades, que senão pode até dar diarreia, assim, sabe? Dar problema. Não pode dar problemas, assim, tipo de diarreia, assim, se vai usar muito. Então, se vai fazer um sorvete, colocar uma certa quantidade. Então, não é o açúcar, né? Ele é muito melhor que o stevia. Eu achei o xilitol muito melhor que o stevia. Mas fica um gostinho de alguma coisa, sabe? Depois que tu toma, assim, fica na língua aquele gostinho meio estranho, assim. Eu não curti muito. Mas eu tinha, porque era o que eu utilizava ali, né? Quando eu podia.
Então, os pesquisadores falaram aqui? Que os adoçantes naturais, esses mesmos também... Desculpa que tem mosquito aqui. Aconteceu a mesma coisa. Eles acabavam aumentando esse pico de açúcar no sangue, né? Porque o que acontece? Eles dizem que o açúcar, por exemplo, o açúcar... Se a gente vai tomar um refrigerante de açúcar... Esse de mesa, né? O convencional, o comum. Então, assim... Então, a gente vai tomar, então na hora ali dá um pico de açúcar no sangue, né? Naquele momento mesmo. E o que acontece? Já quando a gente usa os adoçantes, isso não acontece na hora. Mas eles afirmam que o problema é que isso vai acontecer mais tarde. Isso acontece mais tarde, esse pico de açúcar no sangue, né? Fora que dá esse barato aí no cérebro de ficar enganando ele fica pedindo mais coisa doce e mais comida porcaria, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes tem aquela coisa, eles colocam embalagem bonita, adoçante natural, e a gente vê as pessoas se jogando lá, tomando horrores, comendo, botando ali, fazendo uso disso, né? Diário de adoçante, porque não é açúcar, né? Mas realmente isso tem que ter cuidado. E também, um outro estudo também que eles falaram de pesquisadores que orientaram participantes obesos e acima do peso a reduzir, né, a trocar as bebidas, essas bebidas de diet, né, diet ou zero, coisa assim, por água. E então diz, continua assim comendo como está comendo, continua se mantendo a tua dieta e apenas troca aí essa bebida diet, né, essa bebida zero por água. E aí o que acontece? Acontece que eles só nessa questão, eles diminuíram 15% do peso, reduziram 15% do peso, né, em 6 meses, mais de 6 meses. Então, olha só, então só de fazer essa mudança, imagina, né, ter o hábito de tomar um refrigerante, né, e trocar por água, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, só nisso já perdeu 15% do peso. Então, para fechar aqui, né, eles colocam que estudos sugerem que adoçantes artificiais podem estar contribuindo para aumentar essa epidemia, né, para o aumento da epidemia que eles mesmos, né, que estão querendo combater, que dizem assim, que o problema é o açúcar, né, o problema é o açúcar, as pessoas estão engordando por causa do açúcar, então vamos fazer um refrigerante sem açúcar, zero, né, bem grande lá, zero açúcar, entende? E aí, tá tudo beleza e as pessoas fiquem... Que tomam bastante refrigerante e diet, que não vai ter problema. Então, e justamente esse hábito das pessoas estarem trocando pelo refrigerante diet, refrigerante zero, está agravando o problema da epidemia da obesidade. Então, olha só, né? E eu nunca vou esquecer, um dia eu estava E aí o marketing é muito forte, né, desses refrigerantes, assim, pra tu ver, né, então assim, o marketing é muito forte, então assim, eu nunca vou esquecer, um dia eu tava indo numa praça que tinha lá perto do Bourbon Vale, que é lá em Porto Alegre, e era num sábado, e tinha uns carinha com uns carrinhos aqui, né, acho que da Coca-Cola, eu acho que era, e bem grande, assim, zero açúcar, sabe, e eles davam pras pessoas, sabe. Então assim, eu só olhava assim, eu vejo, nossa, e as pessoas, claro, né, estão ali inocentemente e tal, e as pessoas estão dando, né, latinhas de refrigerante, e aí, zero açúcar, bem grande, sabe, então um apelo é muito forte, né, imagina, tu tá dando de graça, né, então quem é que não vai, eu não peguei, mas é que essa consciência é complicado, né, ter essa consciência, então essa informação, como eu digo, ela não tá assim no grande, né? Não sai na mídia, né? Então é difícil. Então, é bem complicado. E o pior é que só para, como a Vanessa falou, né? Só para viciar as pessoas, assim, é muito triste isso, porque o que acontece, eu vi, assim, tinha crianças junto. Então imagina, desde pequeno, a criança já tem contato com aquilo, né? E já vai criando, né? Isso na minha geração, né? Tudo começou, todas as minhas fotos, assim, acho que a maioria das fotos que eu tenho de aniversários e de outras pessoas que eu vi dos anos 80 aí, para quem tem uns 40, 30 alguma coisa aí, né? 40 e pouco, sabe do que eu tô falando? Sempre tem repara nas tuas fotinhos lá, né? Quem tá na mesma faixa etária que eu aqui, se não tem uma garrafa de vidro lá de refrigerante.
Então isso já vem de tempos, assim. Então, só que, claro, naquela época, como era muito caro, os nossos pais só compravam no refrigerante, nos aniversários, nas festas, nos eventos. Não tinha, assim, todos os dias. Então, imagina, todos os dias. Claro, e depois como começou a ficar muito barato, né? O refrigerante ficou muito... É verdade, né? Sempre tem as fotinhas, por vezes no aniversário, tem uma garrafa de refrigerante de vidro de 1 litro que dá pra família toda, né? Agora, imagina, agora tem uma garrafa de plástico tem 3 litros, né? Então, um horror aquilo. Então, assim, então é complicado isso, porque a gente... éramos ignorantes no assunto, né? Isso é verdade, não, todos nós, né? Porque imagina, na época os nossos pais, né, não tinham a menor noção, ninguém tinha a menor noção do prejuízo que aquilo estava acontecendo, que, né, acontecia, né? Imagina, ninguém sabia, não se tinha acesso à informação, não se tinha estudos, ninguém, né? Claro, a obesidade naquela época não era uma coisa tão grave ainda, né? Se tornou depois, então realmente eles faziam só o que sabiam, né? E hoje, com toda essa informação, a gente consegue medir tudo isso, né? E ter mais cautela na utilização desses alimentos, né? Como se refrigerante fosse alimento. É uma questão de escolha. Quando a gente tem essa informação, é uma questão de escolha. Porque quando... Por exemplo, né, eu utilizei o refrigerante, eu fazia o uso do refrigerante na minha infância, né, como eu falei ali, era nos aniversários, era assim, nos eventos, Natal, essas coisas sempre tinha refrigerante. Mas no dia a dia não, no dia a dia a gente tomava açúcar ou tomava água. Mas à medida ali na adolescência, acho que até foi na adolescência que deu uma explosão, assim, sabe, na minha casa e eu tomava, eu acho que eu tomava refrigerante todos os dias quando eu era adolescente. Eu acho que eu tomava todos os dias. Se não todos, era quase todos. Então, isso eu levei por um bom tempo, né? Tá bom, vai lá. Depois qualquer coisa manda uma mensagem pra mim. E aí, um beijo. E aí, então, o que acontece, né? Então, assim, a gente usava muito eu tomava muito do refrigerante, né? Eu me lembro que na faculdade usava muito o uso do refrigerante. E depois eu acho que, olha, foi com uns 30 anos, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, acho que foi quando eu fiz a minha consulta. Eu não sei se foi a primeira, mas talvez tenha sido até a primeira nutricionista. E ela que me salvou. Ela que me salvou dessa perdição aí dos refrigerantes, né? Não sei quem já viu algum vídeo, eu comentei que eu falei pra ela assim, acho que na primeira consulta, né? Ela me perguntou assim, e aí, o que tu toma? Eu digo, olha, à noite eu tomo refrigerante, às vezes eu tomo guaraná, porque, enfim, guaraná, né? Guaraná é de fruta, então não tem problema. E elas, como assim, Fernanda? Guaraná é de fruta, pelo amor de Deus, é cheio de açúcar, mulher. Cheio de porcaria, não tem nada de bom lá, não toma isso. Então, eu acho que eu não tô sabendo de nada, não. Então, é ali que começou toda essa minha conscientização na questão dos refrigerantes. E eu também, eu continuei naquela época fazendo algum uso, né, dos refrigerantes. Então, assim, o que ela colocou? Deixa eu só ver aqui, cheguei em casa. Então, legal, muito legal, Vanessa. Adoro os seus vídeos e dicas, olha que legal. Olha só, vários estão salvos nos meus destaques, que show, adorei saber. Então, assim, é muito... até me perdi agora, eu tava falando. É muito interessante, né? Tava falando sobre do refrigerante, né? Então eu fiz uso aí nos 30 anos, quando eu acho que fiz a minha primeira consulta com a nutricionista, que caiu a ficha na questão dos refrigerantes. Aí a partir dali eu ainda tomava, mas de uma forma mais consciente, né? Reduzi o consumo e fui reduzindo de forma gradual o consumo, cada vez menos. Às vezes eu inventava por exemplo, eu pegava água com gás e espremia um suco de laranja, misturava com água com gás, para ver se, né, fazer alguma coisa, dava um baratinho, alguma coisa, né, interessante ali. Inventava essas coisas assim, tipo, eu acho que fiz com limão,
eu fiz com laranja, que mais... Eu inventei, sabe? Ficava bom, né? Mas nada se compara quando tem o suco sempre... Claro, o que eu posso dizer? Eu acho assim, ó... Como é que alguém, né, que tá com essa questão do refrigerante, ainda que tem o hábito do refrigerante, quer parar? Eu acho que talvez uma forma seja começar a trocar o refrigerante e deixar, por exemplo, assim, vamos pensar de uma forma muito extrema, né? Deixa assim pro final de semana. Se tu tem, por exemplo, no caso, tu tem o hábito de tomar todos os dias, de repente começa assim, deixa pro final de semana e durante a semana substitui por um suco. Mas não me vem com esse suco de caixinha, tá bom? Porque esse suco de caixinha não tem nada de fruta natural, aquilo é puro adoçante, puro açúcar. Se não é adoçante, tem açúcar. E muitos, assim, de péssima qualidade tem corantes e aqueles, mesmo que dizem açúcar, ele é, como é que eles dizem, não é nem suco, eles chamam de néctar de fruta, que é péssimo, pior ainda, entendeu? Então assim, olha, não adianta, suco de fruta vem da fruta, entendeu? Então se puder, espreme na hora uma laranja. Eu sou fã da aguinha com limão, a aguinha com limão é o ouro. Entende? Porque o limão é maravilhoso, né? Ele tem lá um monte de vitamina C, então ele alcaliniza o sangue, assim, então ele tem essa pH alcalino, então quando cai no organismo, então realmente é muito bom. Mas então, quem sabe, começa a substituir o refrigerante por suco, né? Mesmo que seja laranja, porque laranja tem ainda o sabor docinho e vai seguindo. E aí depois um próximo passo, quem sabe, tira o refrigerante do final de semana e continua no suco. E depois vai aos pouquinhos, né? Te trocando o suco pela água. Porque melhor mesmo, né? Tem o guia do alimentar do Canadá e eles recomendam que a melhor bebida mesmo pra gente tomar é água. E ponto final. Melhor coisa, entendeu? Porque o suco é muito melhor tu consumir a fruta integral. Por quê? Porque na fruta tem as fibras, tem o bagaço da fruta. O que acontece? Porque na fruta também tem o açúcar natural, né? Então, quando a gente retira só o suco da fruta, a gente tá, como é que eu vou dizer, retirando, né? Então, perdendo muitas outras coisas, como falei, as fibras, né? Outros nutrientes e tal, e ficando mais com concentração do açúcar, né? Então, aquilo acaba dando aumenta ali, dá um pico de açúcar no sangue, né? Para quem tem algum problema de relação, né? Isso tem que cuidar. E no caso, se a gente come, por exemplo, a diferença de comer uma laranja e tomar o suco de laranja, né? Então a gente vai ter muito, o açúcar ele vai ser absorvido no organismo de forma muito mais gradual se a gente comer a laranja do que tomar o suco. Então é preferível comer a laranja do que tomar o suco de laranja. Mas é preferível tomar suco de laranja do que tomar refrigerante. Entende? Então assim, em vez de tu sair, eu tô imaginando assim, uma pessoa que toma refrigerante todos os dias e de repente no outro dia chegar e dizer assim, ó, pronto, daqui pra frente eu não vou tomar mais nada de refrigerante, vou tomar água. A chance dela não conseguir seguir em frente é muito grande. É muito grande. Porque tu tá colocando uma expectativa lá no alto. E aí o que acontece? No primeiro obstáculo, né, pode acontecer de tropeçar e aí vem a frustração. E aí, Luciana, tudo bem? Aí vem a frustração e acaba desistindo. Então, baby steps, né? Então, os primeiros passos, sempre devagarinho. Então, melhor, vai fazendo aos pouquinhos, né? Vai reduzindo em vez de cortar de uma vez o refrigerante. Então, vai trocando, substituindo. E se tu tem muita essa vontade... se tem muito essa vontade de tomar uma bebida doce, então que sente falta do refrigerante, procura substituir por suco de fruta natural, né? E quando tu chega lá tiver lá já mais tranquila em relação ao refrigerante, não, eu tô bem com refrigerante, eu tô só em aniversários, casamentos, eventos lá que tô tomando, então desculpa, tem um mosquito aqui. Então de repente é a hora de começar
quando tá acostumado com suco, né? De repente é hora de começar a trocar o suco por água. Não que seja um problema tomar suco de fruta natural, claro que não. Mas, assim, a gente precisa de água, né? Durante a refeição, eu tinha até o hábito eu comprava para o Rafa estava com o hábito de tomar suco de fruta. Tem uns sucos muito bons aqui, naturais, que é o Tropicana, e tem fruta, é bem gostoso, assim. E ele estava com o hábito de tomar suco, né, com as refeições. E depois que eu vi falar sobre esse guia de alimentar do Canadá, né, que eles foi o guia, no meu ponto de vista, o mais moderno de todos, né, dos países, para mim é o mais avançado, porque ele fala muito das pessoas, da preferência para proteína vegetal do que animal. Então é muito interessante. Depois quero trazer o tema. Tem uma foto do pratinho, assim, muito bem feito. Sou muito fã daquele guia. E eles falam realmente da preferência a pessoa tomarem água durante as refeições. Então, a partir dali eu comecei, então tá na hora de começar a tirar esse hábito do Rafa, né, que é o meu filho, guia do Canadá. É esse mesmo, muito show. Eu vou trazer, segura aí que eu vou trazer numa outra live, vou trazer, muito legal. Então, assim, eu comecei a querer fazer o Rafa, né, o meu filho, tirar esse hábito dele do suquinho, né, do suquinho, mesmo que seja 100% fruta, 100% natural, mesmo assim, eu quis tirar. E aí no início ele foi bem resistente. Mas eu quero tomar suco, né? Digo, Rafa, a gente faz ali depois um suco, eles espremem umas laranjas ou bate umas frutas congeladas, um abacaxi. Nossa, abacaxi com hortelã, meu Deus, é muito bom. De manhã, então, fresquinho, assim, que delícia. Então, assim, tudo isso é muito bom, né? Então, mas durante as refeições, eu digo, não, Rafa, vamos tomar água. E assim, levou um bom tempo, assim, sabe? Eu acho que mais de um mês até, pra ele aceitar numa boa. E hoje ele nem me pede suco na hora do almoço. Ele nem me pede, não me pede, até nem... É bom que eu tô falando essa live longe dele, não tá vendo, que nem vai me lembrar, vai me pedir amanhã. Então, assim, criou o hábito da água mesmo, né? Então eu chego assim na hora do almoço, já coloco aquela garrafinha de água que a gente tá tomando da torneira, e então é água, né? Então, e melhor ainda é tomar água antes da refeição ou depois, né? Então são todos mais calmas, sabe? Então, assim, são, como eu falei, são várias etapas, assim, que a gente... Depende em qual parte que tu tá, né? Se tá tomando muito, se tu não toma nada, ou se tu toma um pouco de refrigerante. Então, vai depender muito do teu estágio. E, como eu falei, não coloca a expectativa lá pra cima e vai aos pouquinhos fazendo essa redução e vai tirando esse alimento, né? Que não tem nada de alimento, refrigerante. Deixa eu falar alguma coisa que eu me lembrei. Tanto é que esse negócio do refrigerante diet é tão polêmico. Deixa eu contar uma história. Que a minha irmã, eu tenho uma irmã que há muitos anos atrás, ela estava acima do peso e tal, e ela consultou uma médica lá em Porto Alegre, que a mulher era assim, muito famosa, que todo mundo chegava lá, ficava um palito. Não interessava, que todo mundo chegava lá, tinha resultado. Ficava um palito, emagrecia muito, muito rápido, então era sucesso, ninguém conseguia hora com aquela mulher, era super disputada. E elas, não, tem que ir lá. E acho que era meio caro também. E o que acontece? Eu nunca vou me esquecer que ela veio, assim, depois, um dia eu tava conversando, ela veio me dizer que a médica tinha dito pra ela que refrigerante diet estava liberado. Olha, não é possível, gente. Olha que naquela época eu não tinha, né, eu não sabia, né, tanta coisa, assim, não tinha conhecimento, assim, muito aprofundado sobre o assunto, mas aquilo ali pra mim já ficou, hein? O que vocês acham? Comenta o que vocês acham disso? Eu fiquei muito chocada com aquilo, assim, como assim refrigerante diet tá liberado? É porque não tem açúcar, porque o problema é açúcar. Tá, mas não é saudável, né? Então, assim, eu fiquei muito chocada com aquilo. Então, tem que ter muito cuidado, porque mesmo profissionais da área, às vezes, recomendam, assim, pra tomar, assim, eu acho que, bom, depois de alguns anos, acho que cada vez menos, né? Espero eu. Mas, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque com essas recomendações, né? E eu me lembro, eu fiquei muito tempo falando, olha, eu acho que isso não é legal, eu acho que tu não deve ficar tomando refrigerante mesmo diet, assim. E por um bom tempo, assim, agora parece que
o pessoal lá de casa tá reduzindo, ou parou totalmente, diminuiu bastante. Mas de tomar refrigerante zero, né? O diet, esse sem açúcar e tal. Porque não é saudável, né? Não é saudável mesmo. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Muito atento e, como eu falei, questione o que eu falo, questione o que as outras pessoas questionem, tudo. Aí que tá o segredo. Então, assim, e outras coisas também, não só refrigerante, né? Por exemplo, como eu estava falando antes, no início da live, quem quiser depois rever lá, estava falando sobre os adoçantes artificiais, porque, por exemplo, assim, essa moda, né, principalmente na low carb, boom de xilitol e não sei o que, e bota esses montes de adoçantes achando que tá, beleza, tá liberado. E não é bem assim, como eu falei ali, tipo, tem evidências e pesquisas, né, que eu peguei aqui, ó, vou mostrar mais uma vez desse livro aqui, que eu sou fã, do How Not to Diet. Olha aqui, gente, entendeu? Dá pra ser magrinha, dá pra ter uma aparência mais jovem, sem precisar fazer dieta, gente. Olha aqui, ó, tá bom? E eu tô aqui pra isso, tô aqui pra compartilhar com vocês. E então, o que eu tava falando? Então, toma cuidado, sabe? Toma cuidado com essas coisas que o pessoal divulga, assim, de tá liberado, adoçante tá liberado, vamos fazer biscoitinho com um pouco com adoçante. O que eu faço? Tá, Fran, mas o que tu faz? Não vai comer nenhum biscoitinho, um bolo. Quando eu faço bolo, eu coloco açúcar, tá? Por exemplo, e eu dou preferência pro açúcar de coco. Por exemplo, ele é um pouquinho mais amargo, mas dos açúcares, ele tem um índice glicêmico mais baixo, né? Então ele não dá aquele pico de açúcar tão alto no sangue como o açúcar comum. E ele tem uma série de nutrientes, vitaminas e minerais, então isso é bacana. Mas, opa, desculpa, ele quase comi um mosquito agora. Então, assim, o que acontece? Não quer dizer que tá liberado, vou fazer bolinho, vou fazer cupcake todos os dias com açúcar de coco, que aí também não dá, né, gente? Porque açúcar é açúcar, não interessa se é de coco, é açúcar. Então, açúcar adicionado, como eu falei, né? Então, assim, quando eu faço, né, que geralmente eu faço no final de semana, faço um fim de semana, outro não faço, então eu faço, sabe? Então, eu tô bem tranquila em relação a isso, assim. E quando eu faço, eu uso o açúcar de coco, que pra mim é o que eu achei a melhor opção, então açúcar de coco. E o que é bacana é que o açúcar de coco, quando ele foi lançado, eu ainda estava morando lá em Porto Alegre, ele não era muito barato, mas depois, assim, ele tá já com um preço bem mais acessível que no início, quando ele tinha sido lançado no mercado, o açúcar de coco. Então ele é mais acessível. Então, qual é a minha dica? Reduz o consumo do açúcar, sabe? Quanto mais a gente puder reduzir, melhor. Quanto mais, porque é a única forma da gente tirar o paladar doce, que o problema é esse hábito do paladar doce, o doce. Procura, assim, quando tem vontade de comer um doce, alguma coisa, dá preferência para as frutas, entende? Porque eu sei que, Fernanda, mas não tem tanta graça, é porque não tem tanta graça, porque o paladar tá viciado, né? Então, quando o paladar tá viciado, ele não sente tanto sabor, porque uma coisa que eu percebo, assim, olha, depois que eu morando fora, né, que eu já morei na Itália, agora morando em Londres de novo, que principalmente no Brasil, os doces são muito doces. Por exemplo, o brigadeiro, né, ele é muito doce, as pessoas aqui comem, eles acham muito doce. Eu nunca vou esquecer uma vez, não sei se alguém viu do Jamie Oliver, quando ele foi visitar o Brasil, alguém fez lá, preparou, tudo se achando ali, preparou brigadeiro, quindim pra ele achou ruim, porque ele achou doce demais, e a gente não percebe, porque é um monte de uma quantidade absurda de açúcar que a gente usa aí no Brasil, principalmente. E se alguém quiser deixar, assim, um comentário, alguma coisa, pode participar aí, tá bom? Então, assim, eu achei, não sei se alguém viu isso quando o Jamie Oliver foi pro Brasil, e eu acho que ele tava com a Bela Gil, eles fizeram alguma coisa juntos. E então alguém preparou para ele o brigadeiro e o quindim, tinha mais alguma coisa, e ele não gostou.
porque ele achou muito doce. Então, chegando aqui, realmente eu percebi que, nossa, realmente no Brasil a gente tem essa questão de colocar muito doce, né? Tudo vai muito leite condensado. Por exemplo, essas sobremesas com leite condensado, hoje eu não consigo nem pensar, não consigo nem imaginar comer. Acho muito doce, chega a repunar, sabe? Mas por quê? Porque aos poucos eu fui diminuindo mudando o paladar, né? E pro doce, mas então é tudo, como é que eu vou dizer, tudo muito, de forma muito gradual, né? Então, realmente a gente às vezes está ali muito habituado a comer as sobremesas no Brasil, tipo aqueles, como é que é? Caçata de bombom, me lembro na minha família faziam caçata de bombom. O que mais que vai muito açúcar, gente? Leite condensado. O pudim, né? Nossa, pudim é puro leite condensado ali, quantidade de açúcar, é uma bomba de açúcar. Eu acho que alguém come pudim aqui e as pessoas não conseguem comer pudim aqui porque é muito doce. Então, assim, quando a gente sai tá fora, a gente consegue enxergar. Quando a gente tá dentro, a gente às vezes não percebe, né? O quão doce são as sobremesas em geral, né? Não são todas, óbvio, mas em geral são as sobremesas tradicionais brasileiras, né? O quão doce que é tudo isso. Então a gente tá ali, precisa sair fora um pouquinho para perceber que tá demais, né? Tá exagerado. Já ouvi pessoas comentando que às vezes é porque muitos alimentos assim no Brasil ali as pessoas, quem produz não produz com uma qualidade, então como não tem sabor eles tocam açúcar para ter gosto. Então não sei se isso é real ou não, mas, né, fica aí o pensamento. Então eu acho que, como eu falei, sabe, quando de preferência reduzir, né, sempre que possível. E quando, por exemplo, dá vontade de fazer um bolo, usa um açúcar, como eu falei, o de preferência de coco, que é o melhor, mas se não for, que seja o mascavo, que é menos, tem mais, por quê? Porque tem mais vitaminas, porque tem mais nutrientes, então é a melhor opção, né, do que a gente usar o tradicional. E o melhor mesmo é não usar nada de açúcar. Mas é aquela coisa, que nem eu falei, quando eu faço bolo eu uso açúcar de coco, quando eu faço alguma sobremesa. É claro que tem também um estágio mais avançado, que eu já fiz alguns experimentos, que foi utilizar tâmaras, como a Vanessa falou anteriormente. É uma ótima opção. Uma vez eu experimentei, eu quero até fazer um vídeo dessa sobremesa. Eu não faço muitas sobremesas, justamente porque eu não quero criar esse hábito do sabor doce, sabe? Mas de vez em quando eu faço. E eu fiz uma sobremesa que era assim, olha, era tipo um chard vegano. Ficou muito bom. Nossa, ficou muito bom, sério, foi um sucesso entre os não veganos, né, inclusive. Eu fui até aqui na vizinha, a gente foi participar de um brunch na casa da vizinha, e eu ofereci para ela levar uma sobremesa, até porque eu digo, vou garantir uma sobremesa para mim. E aí eu experimentei uma sobremesa vegana que foi esse chard, e foi um sucesso absoluto, que sobrou, deixei lá, e ela disse que eles comeram na noite anterior tudo, não tinha mais nada, me pediu a receita depois. E como é que era? Eu acho assim, tinha tâmaras, tinha pasta de amendoim, que mais? Farinha de aveia, chocolate dark, né, o chocolate amargo para derreter e colocar assim. E, enfim, eu acho que e amendoim também, amendoim salgado. Enfim, eu sei que foi um sucesso aquela sobremesa vegana lá, e eu não usei açúcar, eu usei tâmaras, né? Mas é claro, Fernanda, mas tâmara é mais caro. Não, eu sei, e na verdade tem aquela tâmara que é a mais gostosa ainda, Medial Dates, né, que eles chamam. Então, que ela é uma tâmara assim bem redondinha, assim, tem aquele caroço no meio. Então tem opções, assim. Esse é o estado avançado, né? Quando a gente está num nível mais avançado de querer fazer sobremesa, usar as tâmaras. Outra coisa também bacana de usar para adoçar alguma coisa também uva passa, também ajuda. Mas então, aí o que eu quero dizer? Algumas sobremesas eu já fiz com tâmaras e ficaram muito boas, por exemplo, como essa vegana. E depois mas já experimentei outras que não, por exemplo, eu experimentei uma vez fazer uma cobertura de chocolate com tâmaras e não ficou
tão bom, né? Talvez eu não tenha feito de forma correta, mas assim, existem opções, está crescendo cada vez mais, assim, muitas receitas, né, surgindo aí, que usando uma forma mais natural, né, com essas frutas mais doces, assim. Então, eu acho que essas principais para adoçar é a tâmara, a uva passa, e agora não tá me vindo em mente, assim. Claro, e tem o mel também, tem muita gente que usa o mel. Só que assim, ó, o mel, eu não gosto de usar o mel em receitas que aquecem, né? Que precisa aquecer. Porque aqui uma vez eu consultei uma terapeuta Ayurveda. Ayurveda numa medicina, é uma medicina indiana super milenar, assim, né? É uma ciência, né? Vamos dizer assim. E ela me disse que o mel, quando a gente aquece, ele se torna tóxico. Então, a partir dali, eu comecei, né, a ter mais cuidado e não utilizar em sobremesas, assim, que precisam aquecer, sabe? Que precisa colocar no forno, alguma coisa assim. Então era isso. Então, como eu falei, né? Vamos recapitular. Eu comecei falando dos refrigerantes, aí falei do açúcar, agora já estava falando até de sobremesa. Mas eu acho que tudo é uma questão assim, qual é o estágio que tu tá nesse momento, né? Faz uma reflexão aí, faz um pensamento. Eu tomo refrigerante, eu tomo muito, eu tomo pouco, eu não tomo. Então, e aí pode traçar uma estratégia, assim, como eu falei, né? De fazer esses baby steps, né? Os pequenos passos, né? Os primeiros passos, né, que é ficar, sei lá, deixa o refrigerante só pro fim de semana e começa a substituir tomando suco de fruta de verdade, e aí depois aos pouquinhos quando tiver habituada, quando vê, deixa para mais, de forma muito mais esporádica com refrigerante, ou já consegue eliminar, vai depender muito de pessoa para pessoa, né, e o que acontece, né, então. E também, assim, na questão do açúcar, né? De ter cuidado de não colocar essas receitas, assim, né? Mesmo que, como eu falei, tem uma série de fatores aí dos adoçantes artificiais que não são saudáveis, mesmo os naturais também. Então, fica atenta. Então, era isso. Eu queria falar no vídeo de hoje. Eu gostei muito. E espero que tenha gerado algum valor para vocês. E gostaria muito que vocês dessem um feedback aí, fazer um comentário, o que vocês acharam do vídeo, acharam da live, quer dizer, mandar sugestões. Adoro sugestões de vídeos, adoro, porque nossa, eu gosto muito, porque às vezes a gente tá ali, né, pensando, será que é um assunto bacana, e vem alguém com uma pergunta, uma dúvida, e eu digo, show de bola. É muito bacana isso tudo. Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!